São 9h05. Ao longo desta semana, nós preparamos aqui para vocês, ouvintes do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, uma série para falar dos desafios do Brasil no momento pós-eleição, né? Não sabemos se a eleição vai ser decidida no primeiro turno, se vamos ter segundo turno, isso vamos descobrir no domingo, mas o fato é que nós estamos em campanha eleitoral, momento em que deveríamos estar aprofundando esses problemas para saber qual é a ideia de cada um dos candidatos. Nesse momento, ainda que um candidato não tenha chance, ele pode vir com uma ideia lá que pode ser adotada por outro candidato. Isso, infelizmente, não está acontecendo, né? A gente tem uma disputa muito acirrada, travando aí questões ligadas mais ao passado do que ao presente e ao futuro. Mas a gente está fazendo a nossa parte, estamos colocando o assunto em pauta, ouvindo aqui especialistas e ouvindo também nos nossos ouvintes, né? Claro, as principais demandas de cada um dos setores mais importantes. Já falamos sobre economia, já falamos sobre saúde, hoje vamos falar sobre segurança pública, né? Que é uma preocupação nos 4 cantos do Brasil. Para você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, tem uma apresentação aqui com esses números todos que nós vamos trazer no ar para você também poder nos acompanhar com imagem. Bom, falando sobre os números da violência, a gente tem o seguinte: 111 assassinatos por dia no Brasil, segundo os balanços mais recentes, com base, claro, nas informações que são passadas pelo governo dos estados e pelas prefeituras, né? São 820 mil presos hoje no sistema penitenciário nacional. Há uma superlotação na casa aí dos 24%, por conta, claro, do número de vagas ser inferior ao número de presos. Em 2022, nós tivemos uma queda das mortes violentas em relação a 2021, 5% de queda. Essa comparação foi feita no primeiro semestre desse ano em relação ao primeiro semestre do ano passado, é o dado mais atualizado que nós temos. Isso corrobora e coincide com os decretos que foram editados pelo governo para facilitar o porte e a posse de armas dos brasileiros. Como disse o Schiller outro dia aqui, isso quer dizer que com mais arma em circulação cai o homicídio? Não. Mas o contrário, sim. Com mais armas em circulação, nós não tivemos um aumento do número de assassinatos, de latrocínios. Até porque os bandidos, eles não compram arma na loja, eles não têm uma licença regularizada, eles contrabandeiam, eles trazem de alguma forma esses armamentos para sua atuação aqui no Brasil. Na sequência, o grande desafio que nós temos na área da segurança pública não está no Palácio do Planalto, está sim no Congresso Nacional, que é o responsável pela elaboração das nossas leis. Vejam só quantos assuntos, né, vão passar aí pelo Congresso Nacional se a pressão popular continuar grande e nós tivermos, claro, os nossos deputados atendendo esse anseio da população por uma legislação mais rigorosa no que diz respeito à segurança pública. Tráfico de drogas, a questão das facções criminosas, são 53 facções criminosas em atuação hoje no Brasil. A questão da quadrilha do Pix, que estão aí espalhadas pelo país, essas quadrilhas que hoje invadem os nossos sistemas e provocam aí transtornos da vida de muita gente, além, né, da sequela que já fica por você ter passado por um roubo e o prejuízo financeiro que precisa ser contabilizado. Hoje em dia um smartphone tem um valor muito elevado. A violência doméstica e os crimes contra a mulher, que estão aumentando na contramão de outros indicadores criminais. Os sequestros relâmpagos, que voltaram a acontecer justamente por conta do banco estar dentro do aparelho de telefone celular, e o novo cangaço, que é uma modalidade também a ser combatida quando as quadrilhas estruturadas invadem cidades aí de pequeno e médio porte para levar elevados valores dos cofres dos bancos e também das empresas transportadoras de valores. O coronel José Vicente da Silva é um dos maiores especialistas em segurança pública do Brasil. Ele já foi secretário nacional antidrogas e conversou com a nossa reportagem para falar sobre a missão que o Congresso tem pela frente, um dos desafios da segurança pública do Brasil. O Congresso necessariamente vai ter que se debruçar sobre a atualização de leis para a contenção dos violentos. Estamos falando aqui dos indivíduos que praticam os crimes mais violentos, os que estão mais estruturados no crime organizado, em grandes facções. Eles precisam de uma incapacitação, ou seja, de penas longas, progressão também revista para não saio simplesmente como se faz hoje, crimes mais graves, um homicídio, por exemplo, um sexto da pena de vida e volta para as ruas.
Bom, tem algumas dessas propostas, né, que já estão tramitando lá no Congresso Nacional. A saída temporária de presos é uma delas, né? E a gente teve acesso recentemente aqui na Rádio Bandeirantes a um levantamento da Polícia Militar de São Paulo, que é a maior polícia militar do Brasil, que constatou o seguinte: roubos e furtos de celulares cresceram no período em que os bandidos deixaram as cadeias para esse benefício da saída temporária. Os presos do semiaberto têm direito a 5 saídas do ano. Durante alguns dias eles ficam na rua e voltam. Essa proposta passou recentemente na Câmara Federal e agora está no Senado. Então, quer dizer, metade do caminho já foi percorrido. Falta a outra metade para proibir que esses bandidos deixem as cadeias e que nós tenhamos mais segurança. Avançando um pouco mais nas questões que a gente leva ao ar aqui diariamente na Rádio Bandeirantes, e quando há casos rumorosos, nós temos o modelo de polícia e há uma janela de oportunidade para discutirmos isso numa troca de gestão. Hoje em dia se questiona essa definição de polícia militar com policiamento ostensivo e a polícia civil cuidando apenas das investigações. Esse modelo de polícia é basicamente único no Brasil. Pouquíssimas nações pelo mundo têm um modelo dessa forma. O coronel Glauco de Carvalho, que foi comandante da Polícia Militar aqui na cidade de São Paulo, conversou conosco. Hoje ele está na reserva da Polícia Militar, é um estudioso do tema e com mestrado na USP, um policial diferenciado. Ele nos contou que esse modelo deveria ser combatido pelo próximo Congresso Nacional. O Brasil é um dos únicos países do mundo que tem essa dicotomia entre polícia militar e polícia civil. Uma polícia ostensiva e uma polícia investigativa. Portanto, é um sistema esdrúxulo, é um sistema arcaico, é algo que já passou da hora de ser revisto. Essa estrutura ela vem de Portugal, ela vem com a vinda da missão da família real portuguesa para o Brasil em 1808 e ela perdura até os dias de hoje, quando Portugal mesmo já fez uma readequação da sua estrutura de polícia. Bom, tá aí então, esse é um tema que vai ter que começar do zero, né? Essa história do ciclo completo de polícia, para quem é da área entende bem isso, o próprio policial que atende a ocorrência já é responsável pela elaboração ali de todo o resumo do que aconteceu, já encaminha diretamente para o juízo. Isso colocaria, né, Thaís e Sônia, mais policiais nas ruas. Nós teríamos um efetivo maior de vigilância das polícias atuando. Você não teria muitas vezes que refazer o trabalho que já foi feito por um outro colega. Bom, para finalizar, como a gente sempre faz aqui nessas apresentações, né? Quais são os alertas que estão aí no radar da segurança pública, nos desafios que o Brasil tem de enfrentar nessa questão? Redução da maioridade penal, assunto histórico, também na prateleira do Congresso Nacional, também já passou na Câmara, está na CCJ do Senado. As pesquisas que são feitas com a população mostram que o brasileiro quer a redução da maioridade penal, quer mais punição para aquele menor de 16, 17 anos principalmente, que comete o crime, sabe o que está muito bem fazendo, mas se esconde atrás do Estatuto da Criança e do Adolescente. O salário dos policiais, os governos vão ter que enfrentar uma pressão das corporações. Essa pressão está sendo grande e isso leva também para um problema que é greve de polícia, que não pode acontecer. E muitas vezes alguns governos estão perdendo a mão aí, permitindo que policiais façam greve com mobilização, que claro prejudica muito a população. O isolamento dos chefes das facções criminosas, aí depende de uma expansão das penitenciárias federais, né, para que você possa fazer esse isolamento, que tem dado certo, segundo os especialistas em segurança pública. Por exemplo, as facções criminosas perderam, né, poder de comando, tiveram que alterar aí a sua estrutura com o isolamento desses chefes nas penitenciárias federais, onde, como diz o Neto, diga-se de passagem, nunca tivemos rebeliões, nunca tivemos fugas. Os presídios federais são de excelência e estão aí para serem contestados. E para finalizar, combater a praga do crack, né, que é uma epidemia que se espalhou aí pelo país, assolando famílias. Não dá para o governo federal, não dá para o Congresso Nacional se omitir desse debate. É isso que nós temos colocado aqui para enfrentar a segurança pública. Só faltou falar das fronteiras, é muita coisa, né, gente? É muita coisa para a gente falar. Mas claro, que é nesse modelo de substituição das polícias, desse esquema de polícia militar e polícia civil, a gente pode ter um efetivo, né, para cuidar melhor das fronteiras, utilizar drones. Hoje há muita tecnologia para tentar impedir que fuzis, drogas e tudo isso possa passar pelas fronteiras secas e molhadas do Brasil.
Pedro Campos, a cadeira do presidente da República é a cadeira mais visada, não é? É vidraça e vitrine. Tudo a gente joga no presidente. Fez isso, não fez aquilo, é bom, é ruim. No caso da segurança pública, a gestão das políticas de segurança tem muito menos o dedo do presidente da República e muito mais a participação dos governadores e do Congresso Nacional. Dos governadores na gestão das polícias estaduais e do Congresso Nacional na mudança da legislação penal e processual penal. Eu estou dizendo isso porque a gente está acostumado, eu acho que é quase que a mania nacional, né, de cobrar da figura do presidente a solução para tudo. Nesse caso, não adianta mirar no presidente, o papel dele existe, mas é menor. Se a gente quiser uma política de segurança melhor, mais efetiva, que traga de fato uma condição mais confortável para todos nós brasileiros, a gente tem que cobrar de quem tem a caneta na mão para isso. Congresso na mão, e aí, como você disse, né, Pedro, especialmente o Senado, que tem sentado em cima de muito projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, e os governadores que fazem a gestão da segurança estadual. Não dá, né, Pedro, Thaís? eu queria te parabenizar também por essa Sônia. série de reportagens muito importante, porque você trouxe aqui, o Jornal Gente está levando ao ouvinte, propostas que nós deveríamos ouvir dos candidatos. Isso. Com detalhamento, com didática, atualizando a situação. Olha, eu mesma, sabes que eu sou uma pessoa bem informada, mas aprendi muita coisa com essa tua reportagem, detalhes que eu não percebia e que são absolutamente importantes. Olha aqui, tem duas notícias do dia que corroboram, né, com esses anseios da população e essas questões que nós estamos levantando. A questão que eu trouxe na abertura aqui do bandido que foi solto numa audiência, atirou contra policial, fez uma refém e saiu pela porta da frente na audiência de custódia que aconteceu horas depois dessa ocorrência criminal em Diadema, aqui na Grande São Paulo. Como é que o bandido pode tentar atirar na polícia, fazer uma refém, ser preso e ser colocado em liberdade depois de pagar a fiança de um salário mínimo, né? Inexplicável. Isso com certeza não está na legislação brasileira, mas nós precisamos criar uma trava para que magistrados não atuem dessa forma, achando que esses bandidos são bonzinhos. E teve uma adolescente de 12 anos que foi apreendida depois de matar uma amiga em Taubaté, aqui no Vale do Paraíba. É uma adolescente de 12 anos. Veja só onde nós estamos evoluindo. Se nós não começarmos a agir, Sônia, com rigor nessa questão dos menores de 16, 17, 15 anos. A violência está cada vez mais presente na nossa sociedade. São notícias do dia, tá? Que só reforçam essas teses todas aí que são apontadas por especialistas que foram ouvidos para a elaboração desse material que está à disposição aí do nosso ouvinte para que ele possa conversar conosco sobre todas essas questões. 9h18, esse aqui é o Jornal da Bandeirantes. Gente, lembrando que você nos acompanha também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, hein? Esse é o nosso endereço, tem o Facebook também da Rádio Bandeirantes. Alguns ouvintes estavam relatando aqui instabilidade no YouTube agora há pouco, mas parece que voltou a nossa live aí, tá tudo tranquilo, não tivemos mais notícias a respeito desse assunto. Até o Bruno, que é nosso ouvinte lá na Alemanha, tava acompanhando aqui o Jornal Gente, falou, pô, Pedro, tava tão interessante, caiu o YouTube aí ele não tem rádio lá pra acompanhar. Hoje Bruno, ele tá em Londres. Não esquece de baixar seu e-título, hein, Bruno? Não é na Alemanha, não. Hoje ele tá em Londres, viu, Sônia? Mas ele é da Alemanha. Ele deve votar em trânsito, mas ele é da Alemanha. Ó, você, só para um lembrete pros brasileiros expatriados, não esqueçam de baixar o e-título antes do domingo, para votar tranquilo, sem problema, já com o conhecimento da zona eleitoral e por aí vai. Lembrando que expatriado só vota para presidente. Muito bem, o sobrenome dele um dia eu aprendo a falar aqui pra dizer, viu? Strange Rock. Tem que fazer um curso.